No mês de abril, o SBT Comunidade mostrou a situação desse menino de 7 anos que sofria constantes agressões de seus tios. Na época, o caso só foi conhecido porque eles levaram a criança ao pronto-socorro de Várzea Grande, dizendo que a criança tinha sofrido uma queda. Os profissionais da saúde desconfiaram dos ferimentos e acionaram o conselho tutelar. A criança estava muito amedrontada, ela não relatava nada, eu levei 2h30 para conseguir tirar alguma coisa dessa criança. Foi quando eu passei bastante a tranquilidade para ele, ele me fez prometer várias vezes que eu ia ficar com ele e não ia devolver novamente para os tios. Onde depois de 2h30 que eu consegui que ele falasse que ele sofria agressão todos os dias, ele não estava mais aguentando, mas uma coisa ele tinha muita fé que isso tudo ia acabar. O que chamou a atenção é que mesmo diante das agressões, o menino conseguia encantar pela sua pureza. Eu vou falar uma palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram mais. Amém? 5 meses se passaram e o juiz Abel Guimarães, da 4ª Vara Criminal, condenou os tios do menino a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão por terem praticado o crime de tortura. O juiz aproveitou e explicou a diferença entre os crimes de tortura e maus-tratos, que infelizmente têm se tornado comuns e divulgados na imprensa com frequência. O que distingue um do outro é exatamente a intenção. Se a pessoa praticou a violência com a intenção de simplesmente judiar, ora, isso vai dar em tortura. Agora, ao contrário, ele provocou maltrato, ele bateu na criança, mas fez com qual propósito? O propósito dá para você evidenciar pelas provas que era a busca pela educação, pelo corrigir. Então já sai da figura de tortura e vem para maus tratos. Ainda se tratando de agressões contra crianças, o juiz comentou sobre a Lei da Palmada, que foi aprovada pelo Congresso. A Lei da Palmada, ela é um tanto emblemática. Acabou de ser, digamos, colocada em vigor, ela já está em vigor, e ela chega a ser extrema, porque na nossa prática, digamos, universal, na nossa prática familiar, é evidente que a gente não compactua com a violência. Por exemplo, a prática de pais batendo em filhos, e disso decorrendo crimes, seja de tortura, que é uma hediondez tremenda, seja também o crime de maus-tratos, que é muito ruim para a integração e para o crescimento familiar. Mas, evidentemente, na nossa própria cultura ocidental, e a gente verifica que os pais, normalmente, dão algum tapa, alguma palmada, dentro daquela antiga frase popular que pede galinha não machuca pinto, quer dizer, isso é uma cultura nossa. E essa lei, ela vem como uma intromissão, dizendo, olha, da agora para frente, se você pai, se você mãe, der uma chinelada, der uma palmada no seu filho, na sua filha, você passa a ser um criminoso. Então, é aquela história, né? Toda vez que você se extrema, a gente tende a não ver isso com bons olhos. O ideal é deixar que a família não seja violenta, não pratique jamais tortura, jamais vá para os maus-tratos, mas os pais, no relacionamento com seus filhos, têm aquele mínimo de liberdade suficiente, inclusive para tratar isso com a verdadeira dignidade de cada um. Tem filho que é dócil, é amável, como tem pai e tem mãe que também o são. E já existem outros que não são bem assim. Então, aqui e acolá, de repente aconteceu uma chinelada, uma palmada, olha, fica muito desagradável ver isso como situação de polícia. De acordo com o Conselho Tutelar, só este ano em Cuiabá foram atendidos mais de 250 casos de maus-tratos. Sobre o garoto que protagonizou o caso de grande repercussão, a informação repassada é de que ele está bem e morando com outros familiares. Em relação ao julgamento, ainda cabe recurso dos advogados. Foi garantida a amplitude da defesa, foi garantido o contraditório,
foi cumprida, digamos, a Constituição, as leis, a própria jurisprudência do STF, tudo neste caso aí foi cumprido e foi julgado. Foi dada a resposta. E aí, evidentemente, está no período que cabe recurso e ainda está pendente, está sob júdice. Então, até por isso é que eu me eximo de emitir qualquer opinião, porque, no mais, está tudo escrito ali.